Eu tenho certeza que pelo menos alguma vez na sua vida você ouviu alguém te chamar pelo nome e não tinha ninguém. Será que quando isso acontece realmente é algum espírito que está te chamando? E se for, o que você deve fazer nessa situação? Responder, ignorar? Nós vamos entender tudo isso agora. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Muitas pessoas já tiveram essa experiência, né? De serem chamadas pelo nome e não havia ninguém ali. Outras pessoas, né, ouvem naquele momento em que estão quase pegando no sono, né, estão sonolentas, ou no momento em que estão quase despertando. Isso acontece também com muita frequência, viu, pessoal? Por mais que a psicologia tente explicar tal fato, né, suas conclusões são subjetivas e nós temos a explicação espírita quanto a isso. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer você entender, né, tudo sobre isso, porque algumas vezes alguém te chama e aparentemente não há ninguém. E o que você deve fazer também nessa situação? Esse vídeo então vai te elucidar sobre todas essas questões. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá, pessoal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Pessoal, amanhã, dia 16, sexta-feira, nós vamos ter a primeira live aqui do canal Espírita. Vai ser às 21 horas, uma live de perguntas e respostas. Então eu conto com vocês vão poder fazer perguntas sobre o Espiritismo. Se quiser fazer perguntas também a meu respeito, para me conhecer um pouco melhor. Então eu aguardo vocês amanhã, sexta-feira, dia 16, às 21 horas. Esse dia e esse horário, então, vai ser oficialmente o dia e o horário das lives aqui do canal Espírita. Toda sexta, então, a partir dessa agora, às 21 horas, teremos uma live aqui. Vamos fazer um Evangelho no Lar bem bacana. Então, eu conto com vocês amanhã às 21 horas, viu, pessoal? Bom, pessoal, então, nós vamos dividir esse vídeo aqui agora, tá? Nós vamos entender a explicação da psicologia e vamos entender a explicação do espiritismo, tá? Desse chamar pelo nome e não ter ninguém, tá? Nós vamos dividir essa explicação espírita também quando esse processo ocorre. Quando a pessoa está em vigília, né? Ou seja, quando ela está acordada, ou então naquele momento em que ela está quase dormindo ou que ela está quase despertando. E depois disso, então, nós vamos entender o que a gente deve fazer quando isso acontece, quando alguém chama pela gente, né? Chama pelo nome e aparentemente não há ninguém ali. Bom, pessoal, a psicologia, né, ela diz que uma das hipóteses, né, é que a pessoa esteja guardando algum segredo ou tentando sustentar alguma mentira. E esse ouvir chamar então pelo nome seria um medo subconsciente, né, de que alguém descubra essa mentira, esse segredo, tá? Outra hipótese também que a psicologia levanta é que esse processo seria a mente da pessoa e o seu subconsciente que já perceberam alguns perigos, né, certos perigos no dia a dia da pessoa, então está tentando alertar essa pessoa, chamando ela pelo nome, né, vamos dizer assim. Mas nós sabemos que muitas pessoas que são chamadas pelo nome quando vão ver não há ninguém ali, não estão passando por nenhum desses processos, né, de mentiras, de segredos ou de perigos do dia a dia. Então nós vamos, né, buscar no Espiritismo essa explicação e ela tem a ver com mediunidade, tá, pessoal? Quando isso ocorre no momento de vigília, no momento em que a pessoa está acordada. Médium audiente é aquele que consegue ouvir
os espíritos, ok? Mas eu não sou médium operante, daqueles que ouve, né, vê ou sente os espíritos com muita facilidade e toda hora, né, daqueles que trabalham lá no centro espírita, por exemplo. Esses médiuns, pessoal, os operantes, eles vêm e ouvem os espíritos a todo momento, né, em todos os lugares. Então não é sobre eles esse vídeo. Mas note que Allan Kardec disse que todos nós somos médiuns, uns em maior grau e outros em menor grau. Por que o codificador ele disse isso? Ele disse pelo fato de todos nós recebermos influência dos espíritos. E isso porque todos nós temos a glândula pineal, uma glândula que fica no nosso cérebro, e é ela responsável então pela mediunidade das pessoas, tá? Nos médiuns operantes, elas são modificadas para que esse intercâmbio com o mundo espiritual se dê de uma maneira mais fácil e mais constante. Mas na maioria das pessoas a pineal não tem essa modificação, mas só pelo fato dela estar ali no cérebro das pessoas faz com que todos recebam influência dos espíritos, tá, pessoal? Mesmo que seja no nível subconsciente. Mas ocorre que durante a reencarnação, a pineal das pessoas resolve fazer esse intercâmbio, então, com o mundo espiritual de maneira esporádica, tá? É quando a pessoa que não é médium operante acaba vendo alguma vez na vida algum espírito, né? Ou mesmo ouvindo algum espírito. E é isso que acontece quando você ouve alguém te chamando. Você vai ver e não há ninguém ali. A sua mediunidade aflorou naquele momento, mas apenas naquele momento. Por isso é que você ouve, mas você não consegue ver o espírito que te chamou. Por isso que nós dizemos que não havia ninguém lá nos chamando, né? Mas na verdade, há um espírito que te conhece, te chamando pelo seu nome. Mas aí, pessoal, há também aqueles casos em que a pessoa ouve alguém chamando no momento em que ela está quase dormindo, tá? Já sonolenta ou no momento em que a pessoa está quase acordando. Nesses casos, nós precisamos levar em consideração a viagem astral, a emancipação da alma, a experiência fora do corpo. Veja, pessoal, toda vez que seu corpo físico dorme, o seu espírito fica parcialmente livre. Isso é uma viagem astral, uma experiência fora do corpo físico, e isso acontece com todas as pessoas. Todas as noites ou sempre que a pessoa dorme, não importa o horário, viu, pessoal? O fato é que todos saem do corpo físico. Algumas pessoas conseguem fazer isso de maneira totalmente consciente, algumas se lembram um pouco, mas de maneira bastante lúcida ainda, e a maioria lembra então dessas experiências no plano espiritual de uma maneira mais vaga, né? Na forma de sonhos confusos, com imagens confusas e sons confusos. A maioria das pessoas se lembram dessa maneira. Mas acontece que no momento em que você está quase dormindo, já sonolento, cochilando, né? Mas sem realmente pegar no sono, o seu espírito começa a se libertar do corpo físico e você se encontra, digamos, no meio do caminho, né? Do meio desse caminho, no meio desse processo. Como o seu espírito já está se libertando, você consegue ver, sentir e ouvir o plano espiritual, ouvir os espíritos. Mas como o seu espírito ainda não se libertou totalmente daquilo que ele teria que se libertar, então você ouve alguém te chamar, mas você ainda não consegue identificar que é uma viagem astral, uma experiência fora do corpo. E vem então aquela sensação de que você ouviu alguém te chamar, porém não havia ninguém ali. E esse processo ocorre também muitas vezes com pessoas que estão quase acordando. Elas estão voltando então dessas experiências no plano espiritual. Seu espírito ainda não se religou totalmente ao corpo físico, então a pessoa também está no meio do caminho, no meio desse processo. Ela ainda está recebendo influência do plano espiritual em decorrência da experiência fora do corpo, mas já está recebendo
muita influência da matéria do corpo físico, e é a mesma sensação, então, alguém chamar e não ter ninguém ali. Bom, e o que fazer quando isso acontecer? Principalmente quando você está acordado e ouve alguém te chamar, chamar pelo seu nome e não tem ninguém ali. Muitas pessoas têm receio disso, e dizem que nós não podemos responder de jeito nenhum, porque isso seria como uma permissão para que esse espírito fique na nossa casa, fique ao nosso redor. Pessoal, geralmente nós respondemos sim a esse chamado, pois na hora que ele acontece, a gente nem imagina que seja algum espírito. Responder não vai dar permissão para ele ficar na sua casa ou não. A permissão é dada através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, pois nesses casos o semelhante atrai o semelhante. Então, bons sentimentos, boas palavras e boas atitudes irão atrair os espíritos de luz para a sua casa, os espíritos que irão lhe ajudar na sua reencarnação, os mentores. Porém, os maus pensamentos, as más palavras e as más atitudes irão atrair os obsessores, tá? Então, quando você ouvir alguém te chamar e provavelmente você não irá conseguir perceber quem é, fale com esse espírito em pensamento. Pode ser algum parente seu que está te visitando, então diga a ele que se realmente for algum parente, você deseja que ele esteja bem, que ele esteja feliz, progredindo, evoluindo. Mas se for algum irmão que está sofrendo, algum irmão que ainda esteja trilhando o caminho do mal, algum obsessor, que você deseja que ele se arrependa dos seus atos, que ele peça ajuda, que ele seja resgatado e seja feliz também, pois o amor de Deus, o amor do nosso Criador, abraça a todos os seus filhos sem exceção. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!